chegou o momento. O homem está aqui, eu esperei por esse momento, assisti ele no reality, vibrei por ele, torci na repescagem, mas assim, o mais legal ainda é acompanhar ele nas redes sociais, o conteúdo que ele faz, tudo que ele fala, os assuntos que ele aborda. O cara é simplesmente apresentador, médico, participante icônico de reality show e, por que não, comendador. Com vocês, Fuon, Fred Nicásio no Self-Service. E aí? Saiu desse bocão. E aí? E aí, meu? Como você tá? E aí, bem? cara? Olha, cheiroso. Eu adorei. Rapaz, o cara é cheiroso. Aí, eu sou meio perfumado, eu sou. Você usa esse perfume? Você tem uma Eu tradição uso com perfume tem alguns anos. Foi uma paciente que me deu e aí eu gostei tanto que de lá pra cá eu comecei a usar sempre ele, assim. Você levou quantos pro programa? Porque tem que levar fechado, né? Levei um só. E tava chegando no final, já tava... Aliás, eu entrei na casa com um novo. Que já tava mais já da metade. Ah, quando você voltou pra casa e falou, tem que aproveitar? Eu renovei, né? No fim foi melhor ter se eliminado, que deu pra buscar o perfuminho e voltar pra casa. Foi, não fiquei sem o perfume lá. Ô Fred, você tá numa correria maluca, imagino, pós-reality. Cara. Vi que você tava com a Domitila ontem, inclusive, também. Ontem foi aniversário dela e a gente... E ela ficou sozinha e foi só nós o dia ontem. Oh, parabéns, Domi. Gosto muito dela também. E deve tá vendo a gente, que mandei já mandei mandou? Domi, se estiver assistindo, ó, primeiramente um beijo. Ícone injustiçado pra mim. Enfim, não vou achar polêmica agora, mas é isso. É isso. E está convidado pra vir aqui também. Eu falei aqui que você foi comendador. Como é que foi receber esse prêmio? Comendador, cara, foi uma coisa muito... Esse prêmio muito não, né? Esse título. É uma homenagem, chama de honraria, né? Honraria. Quando... É a maior honraria do estado do Rio, na verdade. É quando a Casa Legislativa entende que a atitude de alguém, de algum cidadão, ela é relevante ao ponto de o governo, a política entende que ela precisa ser homenageada publicamente por isso. Então, existem vários tipos de honraria e a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria da Casa Legislativa da cidade do Rio. E ela dá o título de comendador, né, que é uma comenda que a gente ganha. E esse título foi justificado graças aos serviços antirracistas prestados durante o programa. Que da hora, então saiu do audiovisual, saiu da coisa lá da internet e foi para a política. Isso é muito importante. Isso é mundo físico, isso é mundo real. É isso que transforma a sociedade, é isso que acrescenta, que faz as pessoas pensarem no porquê que ele está ganhando. Nossa, por causa desse motivo, olha, então o que ele falou realmente foi uma coisa interessante. Realmente isso é importante. Então, realmente esse assunto vale a pena dedicar tempo para poder entender, aprender o que ele falou, sobre o que ele abordou. Então, eu fiquei muito honrado com isso. E assim, quando você topou o convite do Big Brother, você fazia ideia? Porque assim, todo ano a gente tem uma discussão, né? Então, um ano a gente falou muito sobre a xenofobia, sobre a homofobia, sobre várias questões. Mas esse de vocês, assim, parece que foi muita coisa ao mesmo tempo. Né? E o racismo foi algo muito presente do começo ao final do programa. Exato. Você imaginava essa repercussão, assim, lá dentro, por exemplo, na sua primeira vez, né? Antes de você sair e ter acesso a essa informação? Você pensou, tipo, cara, pela minha vivência, isso aqui é um assunto lá fora ou não? Foi uma surpresa? Foi uma surpresa mesmo, porque assim, eu sabia, eu sou um cara que tem um letramento racial, porque eu nasci numa família preta muito consciente. Então, eu com 8 anos de idade, meu pai já me falava, você é preto, você não vai ser tratado igual fulano, igual a filho de ciclano, igual a amiguinho que você anda porque eles são brancos. Então eu tive um letramento racial desde muito novo. Então as minhas movimentações da minha vida em torno do que eu faço, de quem eu sou, elas são sempre pautadas em cima disso porque antes de eu ser médico eu sou preto. Antes de eu ser gay eu sou preto, eu nasci preto. Eu me formei médico, eu me entendi um homem gay, mas eu nasci preto nessa pele. Então isso é a minha primeira bandeira aonde eu for, porque isso é inerente a mim, sabe? Isso é maior do que eu. Então quando eu entro lá com essa missão muito maior do que eu já sabia que coisas que acontecem aqui fora iriam a acontecer lá dentro. Eu só não sabia o que, nem como, nem de que maneira que o racismo ele iria se apresentar dentro do programa. Mas todas as edições ele se apresentou. Porque se acontece aqui fora, acontece dentro da casa. Dentro de qualquer reality, porque é um recorte, é uma fatia da sociedade na qual nós vivemos hoje.
Então, me surpreendeu aonde o racismo apareceu. Agora, que ele iria aparecer, isso não é uma surpresa. Já não pra era mim. dúvida. Não, nenhuma. E acho que o mais bonito assim, é que nessa edição a gente teve pessoas como você, a própria a Domitila, a Sara, que conseguiam explicar também, até ali dentro, assim, tem uma conversa com a Paula, inclusive, que ela não tinha esse reconhecimento, eu sou uma mulher preta, cara, que acabei de descobrir isso, assim. E de, né, vocês terem ali uma junção no programa e falar disso, às vezes de uma forma mais incisiva, quando precisava, às vezes de uma forma mais leve, quando né, precisava. Como é que foi digerir quando você saiu? Você, tipo... Porque também é uma carga, você tá ali. Primeiro que você tá concorrendo a um prêmio. Segundo, você tá no programa de TV. Você tá ao vivo. Você tá com gente que você gosta e que você não gosta. Você tá na festa, você tem relacionamento, você sente atração e tal. E além disso tudo, você precisa ser didático muitas vezes para explicar alguma coisa. E como é que você recuperou essa energia vital? Cara, então, perdida? Tava falando isso agora no bastidor, que é uma troca, né? Isso, por mais legal que seja você receber esse afeto, você ter que ter uma troca que você consegue ensinar algo para alguém com a sua vivência, são trocas, gasta-se energia vital. Então, acho assim, cara, recuperar essa energia quando eu tô quietinho, na minha casa, com meu cachorro, com as minhas plantas, com meu marido. Ali é o meu QG, é o meu covil, ali o bruxão se regenera, é meu covil ali. Faço minhas mandingas todas em casa, né, medito. Então é muito bom estar em casa e ali é o lugar onde eu me renovo, assim. Mas sim, de fato foi muito importante por mais que eu tenha gastado muita energia no programa, eu entendo que eu sou um agente de transformação de vidas em diversos aspectos. Você citou a Paula, né? A Paulinha. Um beijo, Paulinha. Paulinha, ela se entendeu uma mulher preta comigo dentro do programa. Isso é gravíssimo. Ela tem 28 anos, biomédica, pós-graduada, mas cadê o letramento racial? Então, assim, depois que ela entendeu que ela era uma mulher preta, ela começou a ter processos de entender que tudo aquilo que ela viveu não foi porque era Paula, era porque era preta. Ela começou a lembrar de caras que não namoravam com ela, mas queriam estar com ela, mas na hora de assumir um relacionamento era com uma mulher branca. Ela não podia ser a noiva da festa junina, porque ela não era loirinha, e aí foi uma menina loirinha. Então, assim, ela começou a ter consciência de que muita coisa do tudo que ela viveu foi também baseado nessas estruturas raciais. Então, quando a gente tem esse clique, quando a pessoa preta, numa vida adulta, entende que é preta, ela tem que fazer um download de um monte de coisa de muito processamento. Porque se você não entende, você não consegue identificar. Se você não consegue identificar, você não consegue se defender. E assim, muito se falou, né, inclusive disso agora, do quanto vocês conseguiram transformar as pessoas lá dentro e aqui fora. Mas assim, além de tudo isso que vocês ensinaram, né, na troca da vivência, o que a experiência do reality te mudou? O que você fala, eu não fazia ideia que eu era assim, ou isso aqui que eu aprendi lá com tal pessoa, com essa reação aqui fora. O que te transforma, assim? Qual que é a mudança do Big Brother na sua vida? Cara, eu acho que eu me tornei ainda mais livre. Eu tenho aqui tatuado no pescoço, liberdade. Eu tatuei isso aqui quando eu entendi que eu era um homem preto livre. E você ficar exposto por 80 e tantos dias, de todas as formas possíveis, rindo, chorando, comendo, dormindo, acordando, bêbado feliz, de ressaca, estressado, com fome. Não existe para mim hoje um passo maior na minha libertação, na minha liberdade. Então, assim, tudo que eu sou. E viram, entendeu? Então, isso é muito legal, essa sensação de poder ser eu em qualquer lugar. Sabe? E o mais louco, assim, eu vivi essa experiência de reality, a gente estava na pauta aqui até falando da própria Sara, se não me engano, que falou sobre a bissexualidade lá dentro do programa, o Gabriel Santana também. Isso. E é muito louco como, assim, a gente, né, que trabalha com internet, com televisão, a gente tem várias amarras, tipo assim, putz, esse lado aqui eu vou guardar só pra entrevista, esse aqui vai ser não sei o quê. E aí tem muita coisa que você, por uma convenção ali social, você vai segurando. Quando você entra, você fala, meu, eu tô protegido aqui nessa bolha. Se eu já, tipo, resolver tudo isso aqui, as pessoas já vão ver, eu vou sair, eu vou poder fazer o que eu quiser. Então tem muito essa sensação de o que você fazia lá, meio que assim, as pessoas já vão entender isso e quando eu sair já é um problema a menos para eu resolver.
Eu acho que no meu caso foi mais uma sensação de expansão da minha liberdade. Sabe? Eu já havia tido esse estado de consciência, porém eu vivia num núcleo muito menor de alcance do que eu vivo hoje. Então, dentro da minha realidade, eu já vivia esses tipos de liberdade plena de ser quem eu sou. Mas quando isso é num alcance nacional, isso te expande também nas suas liberdades, né? Então, tipo, não me sinto constrangido em nada, Sim. sabe? Zero. Falando em liberdade, você, já o primeiro assunto ali que deu aquela chamada de atenção, assim, que inclusive foi as perguntas que a gente foi fazer para as pessoas na rua, que era sobre o relacionamento não monogâmico. Aham. Como é que você chegou nisso? Como é que surgiu para você? Primeiro, você está há quanto tempo casado? Estamos juntos há 8 anos. 8 anos. 8 anos. Desde o primeiro momento já abriram um relacionamento ou foi algo... Não. Isso é uma coisa muito bacana da gente poder conversar, porque isso é um assunto sério que é muito banalizado, né? Primeira coisa que eu gosto muito de explicar, assim, não monogamia, ou uma relação aberta, ou um poliamor, que são coisas diferentes, mas existe um termo guarda-chuva sobre isso tudo, mas... Falando sobre a não monogamia, ela não é uma evolução da monogamia. Ela é apenas mais um modelo de relacionamento. A gente tem que parar com essa coisa, tipo, nossa, você é muito evoluído. Não, gente, não é sobre ser evoluído ou não. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Exatamente, e a monogamia existe, é muito legal e que ela continue existindo, mas que ela não seja a única forma de se relacionar. Entende? Então a gente sim, nós começamos nossa relação como um casal gay, monogâmico, e depois nós entendemos ao longo de anos que nós poderíamos viver de outras formas também. Isso é muito saudável pra gente, mas a gente só conseguiu entender isso 4 anos depois. Depois de estarmos 4 anos juntos, nós conseguimos finalmente conversar mais sobre isso e começar a viver uma vida assim. E é muito massa, porque você sai dessas amarras, né? Não que a monogamia seja uma amarra, não é isso, mas quando você não é monogâmico, você precisa viver como monogâmico, porque você entendeu ou aprendeu que aquele outro formato é feio, é errado, é pecaminoso, sua vida vira um horror. Sim. Aí a pessoa fica traindo fulano, traindo beltrano, mas tá casado. Mas tá lá, só tem ela, só tem ele, mas tá gerando. E tem aquela coisa muito de ter que viver pro outro, né? Então, assim, você sabe que talvez, ali, assim, óbvio que tem muita coisa ali. Tem o lance também de machismo, de, eu posso, ela pode e tal. Mas também tem aquela coisa de, não, a gente tem que manter o nosso casamento aqui, imaculado, aquela coisa que todo mundo olha e fala, que família bonita, que família perfeita. Exato. E aí, assim, dentro disso, né, cada um é um combinado, existe sua regra. Tem gente que, tem a regra, já ouvi regra de 3, só pode ficar 3 vezes. Não, mas tem que ser junto. Não, mas eu tenho que saber. Aí já tem um casal de amigos que não é monogâmico, eu não quero saber. Tipo, pode ficar quem você quiser, mas não deixe chegar em mim, porque eu prefiro não... Já deu ruim, assim, alguma vez você falou, putz, acho que eu me arrependi dessa ideia? Não. Sempre foi muito de boa. Evolui. Eu gosto muito de falar isso. Eu tenho a minha terapeuta, né? O Fábio tem a dele, nós temos a nossa. A gente faz terapia de casal. Que da hora. Eu gosto muito de falar sobre isso para poder desmistificar esse lugar da terapia, gente. Terapia de casal é terapia. Se eu tenho um modelo de relacionamento que ele desafia a normatividade, a heteronormatividade, o patriarcado, a sociedade, se eu estou disposto a isso e eu posso ter ajuda profissional para poder viver isso, por que não? Uma pessoa, um adolescente que aos 13 anos descobriu que é um homem transgênero, ele pode viver isso acompanhado e deve viver isso acompanhado de um profissional. Até porque ele vai viver outros... Sim, salva as suas dimensões se você pode ter um acompanhamento profissional para poder lidar com algumas questões que não são tão comuns, que desafiam a normatividade dessa sociedade nossa, por que não? Né? Então a gente faz a nossa terapia de casal sempre que a gente tem tempo, porque não dá para fazer sempre, são 3 agendas para poder bater, mas sempre que a gente quer conversar sobre algo ou alinhar alguma coisa nova, a gente sempre vai na terapia. É por vídeo ou é presencial? Presencial.
Presencial. Eu tô me acostumando agora com a terapia por vídeo. Eu achava que era uma coisa meio... Eu faço, mas eu prefiro fazer presencial. Nem que eu fique, tipo, 2 semanas sem fazer e quando eu consigo parar, eu falo, eu gosto de presencial. E eu não sei, eu tenho uma brisa que eu gosto de testar minha psicóloga também. Sério? Eu faço a PNL com ela e falo, olha, não tá prestando atenção em mim. Essa história aqui, quando eu conto, ela sobe o olho. Essa aqui, ela já abraça mais. Então ela gosta de... Que nóia, né? Nóia, velho. Nóia total. Não, nóia. aí acho que já é tanta intimidade, eu tô com ela há tanto tempo que eu quero meio que testar ela. Falo, olha... Quanto tempo já de terapia que você acha? Eu tô 6 para 7 anos. É incrível, né? É incrível. Cara, dá pra você se relacionar com alguém que não faz terapia? Então, Não dá. Não dá. E Chegando pra tudo, assim, né? gente, Em trabalho, em relacionamento. Cara, é saúde mental. Saúde mental, ela é tão importante quanto qualquer outro tipo de saúde. A galera não quebra a perna, não vai no médico, ortopedista, poder conseguir... Por que você tá com probleminha? Você não vai no médico, psiquiatra. Qual é o problema de você ir num psicólogo, fazer terapia? E também não deixar chegar conhecer, nessa situação, né? Não precisar chegar. Eu tô precisando. Não, todo mundo. Chegar, entendeu? E é assim, se eu consigo ir treinar de 3 a 4 vezes por semana, se eu não consigo tirar 1 hora da minha semana para poder cuidar da minha mente, eu estou todo desorganizado. Tem alguma coisa errada. Se eu não tenho 1 hora na minha semana inteira poder sentar e falar sobre mim, sobre o que eu sinto, refletir, elaborar, tá tudo errado. Tudo errado. E também muita gente que eu indico, assim, que eu falo Quando eu falo também que eu faço 6 anos, muita gente fala, nossa, mas você faz? Eu falo, faço. Se eu não fizer, seria pior do que eu já tô. Então, se eu tá ótimo, assim, tá? Poderia ser pior. Não tá legal? Mas podia ser ruim. E muita gente fala, pô, mas eu fiz e não gostei, porque eu só falei e tal. Mas acho que, como qualquer profissional, é uma questão de alinhar, assim. Não há sempre que de primeira você vai gostar. Então, você vai em putz, esse aqui é mais na dela, mais teórico. Não, eu quero um outro método. Esse aqui é mais participativo. Esse aqui me ouve mais, esse aqui vai por esse caminho. Então, você tem que testar até chegar no terapeuta ideal. A galera entender que isso também é em informação de saúde. Eu tenho um quadro no meu Insta que chama Fala Comigo, Doutor, que é um quadro onde eu informo sobre saúde, sobre bem-estar de modo geral, né? Nessa figura médica eu consigo falar sobre muitas coisas e dando um cunho informativo mesmo, porque as pessoas são carentes de informação em saúde. Então, muita gente acha que terapia é uma coisa só. Gente, assim como na medicina, como na odontologia, existem várias ramificações. Dentro da psicologia, dentro das terapias, também existem diversas. Tem a TCC, tem a psicanálise, tem um monte de frentes que você pode seguir. Então, se você não se identificou com essa pessoa, talvez o método que ela usa não é o método que vai alcançar você. Tenta procurar um pouco mais, leia sobre os tipos que tem, procura um psicólogo ou uma psicóloga que faça aquela abordagem que você procura. Sim. Né? Eu acho que isso é importante para a gente poder conseguir ter mais adesão a isso, sabe? Porque o grande problema de muita gente é que vai uma vez, não gostou, não volta mais. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz uma na minha adolescência que ela não falava muita coisa, ela só ouvia. Aí eu fui lá 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ela só atendia sábado de manhã. Chegou na sexta vez, eu falei, deixa eu experimentar mentir pra ela, pra ver se ela vai pegar na minha mentira. Aí eu comecei a mentir, eu fiquei 1 mês mentindo, eu chegava, contava umas histórias muito absurdas. E nada. Aí eu falei, eu vou sair da minha casa, pegar 2 ônibus, pra ficar mentindo. Eu vou achar alguém que vai... Né? E aí... Eu posso fazer isso aqui na esquina, tranquilo. Mentira, a gente já tem que contar no dia a dia. Mas sério, eu fiquei 1 mês mentindo pra mulher, pra ver se ela ia me pegar. E não pegou. E não pegou, ela super embarcava na minha onda. Aí eu falei, nossa, eu não sei se... Aí eu falei, eu acho que realmente agora que eu tô mentindo pra psicóloga, pra testar ela, eu preciso de uma de verdade pra me ajudar, porque não é normal isso. Não é. Enfim, beijo, Sandra. Eu lembro de você até hoje. Era tudo mentira, Sandra. Agora, assim... Sandra, e agora, Sandra? Sandra, fez... Poxa, mas eu confesso que eu evolui. Você começou a fazer terapia com quantos anos? Eu comecei assim, eu comecei na faculdade, né? Então tem 5 anos. Mais ou menos. 5 anos, recente, pô. Eu comecei no finalzinho da minha 2ª graduação, estava terminando a faculdade, mas eu intensifiquei mesmo depois que eu me casei, que foi em 2019, que foi quando eu mudei do Rio para cá, para o estado de São Paulo, e aí eu consegui manter a rotina, e aí estou com ela desde 2019. 4 anos já. 4 anos. E eu queria te perguntar, você falou no começo aí da sua fala, quando você, né, se descobriu um homem gay,
E aí, sem esse, né, porque hoje ainda a gente fala muito agora disso da terapia, do acompanhamento e tal, mas, né, há um tempo isso não era nem uma coisa cogitada, assim. Não. E aí, como é que foi pra você isso em casa, em família, essa sua tomada de consciência também? Foi muito doloroso porque eu cresci no lar evangélico, né? Evangélico e militar, né? Então, era uma situação bem... Seu pai era militar? Meu pai é militar, minha mãe, ela é evangélica diaconisa. É um cargo da igreja evangélica batista. Um cargo que necessita de envolvimento com a igreja, enfim. Um cargo que chama de cargo eclesiástico, né? Então, meu avô, ele era pastor, o pai da minha mãe. Então, assim, eu cresci num lar evangélico e com algumas opressões que a religião traz. E foi muito doloroso, porque foi uma ruptura, porque é muito estranho você ouvir na igreja que você foi criado que Deus não te ama porque ele abomina homem com homem, mas eu gosto de homem. E como é que eu faço? E eu não posso fazer o que eu gosto, tenho que fazer o que eu não gosto porque Deus não me ama. Pera aí. Então que Deus é esse que me criou assim? Porque eu não pedi para ser assim? Eu não queria. Não, pera aí. Se eu pudesse escolher, é muito mais fácil você viver uma vida hétero, sendo que você foi orientado por pais héteros. Não que isso seja uma regra, mas enfim. Então foi muito dolorosa essa minha ruptura, porque foi um descobrimento e um rompimento também, né? Com tudo que haviam me ensinado sobre Deus, até que eu consegui entender Deus de outra maneira. Um Deus que existe amor, que existe acolhimento, que existe afeto e que me ama do jeito que eu sou, exatamente do jeito que eu sou. Sabe? Que a minha sexualidade não é, nem nunca foi, nem nunca será uma questão para ele. Até porque esse Deus que julga e que não te ama pela sua orientação é a partir da ótica, né? Da interpretação de um determinado grupo. De uma fé. Só que a gente não pode esquecer que o Brasil ele é um país cristão. O nosso país, Brasil, ele foi colonizado, ele foi explorado pela Igreja Católica de um modo mais específico. Não existia evangélico em 1500 com essa força que existe hoje. O movimento evangélico ele é muito mais recente, de três décadas para cá. A gente está falando sobre um país que ele tem a necessidade de aliviar a consciência moral cristã católica, que é o fundamento. Por isso que a gente fala que é estrutural. Cada cidade do país tem que ter um padroeiro, uma padroeira. O Estado, o país tem uma padroeira católica, uma santa católica. Então, assim, a gente tem que falar desse lugar de opressões religiosas por uma estrutura cristã católica, que foi quem nos colonizou. E, a partir disso, demonizou um monte de coisa a partir de uma única fé, que é a fé cristã católica, da Bíblia católica. E aí, depois, isso vai se difundindo de outras formas e criando novos tipos de preconceitos, de abordagens violentas, mas é a partir disso, dessa consciência cristã que o Brasil tem de modo geral. Então, assim, é muito doloroso você romper com toda essa estrutura. Sim. Né? Porque... E como foi esse rompimento, assim? Porque você cresce com uma culpa ali, mas em algum momento... Foi com o tempo, na verdade. Não foi uma coisa tipo, não foi assim, sabe? Eu continuei frequentando os cursos, mas comecei a me relacionar com outras pessoas, com outros caras, e até que isso vai se desligando, você vai parando de fazer sentido para você. Mas eu sempre falo que a igreja, para mim, Lucas, a igreja ela é como um calçado, assim, sabe? Só que a igreja, eu cresci na igreja. Então, eu tenho valores civilizatórios que foi a igreja que me deu. Eu já não pegava nada dos outros, não porque era crime, é porque Papai do Céu não gosta. Eu não mentia porque Deus não gosta. Porque é errado. Então, eu não batia no coleguinha porque não é legal. Depois eu fui saber que roubar é crime. Mas eu fui entendendo esses valores dentro da igreja. Depois que me ensinaram que isso era crime. Mas era errado porque o Papai do Céu não gosta. Não é legal você pegar uma coisa que não é sua. Então, esses valores civilizatórios, eles me foram dados na igreja e eles me acompanham até hoje. Mas o que eu acho que a gente precisa entender nisso é que
tudo isso tem que servir para te alavancar, não para te enterrar. Então, quando eu falo que a igreja parece um calçado para mim, é que durante muitos anos a igreja evangélica não me deixou andar descalço, porque eu cabia naquele calçado. Só que o meu pé cresceu, Lucas. Eu precisei de um calçado maior. Então eu precisei deixar aquele calçado para poder pegar um outro maior. Mas eu jamais vou me esquecer que eu não andei descalço porque a igreja um dia me serviu. Sabe? Então é nesse lugar de... Vocês nunca vão me ver falando mal da igreja. Porque foi lá que eu me criei, lá que eu entendi tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, a minha passagem foi dolorosa porque eu tive que romper com tudo isso. Mas ainda assim, a igreja não me deixou andar descalço. Eu poderia ter me machucado muito mais se eu não tivesse nenhuma base dessa, entendeu? É muito legal você falar isso, de reconhecer que ao mesmo tempo que pode ter sido, né, que foi tóxico em alguns pontos, em outros foi muita ajuda. E hoje, né, não à toa, 28 de junho, é o dia do orgulho. Exato. Para quem não sabe, uma breve historinha, em 1969, policiais invadiram um bar frequentado por gays em Nova York, agredindo travestis e drag queens. E aí, né, por isso marca o dia. E até 1980, a homossexualidade era um crime na cidade, isso gerou várias manifestações, e aí teve então a primeira marcha. Você é um cara que você sempre foi nas paradas, em tudo, assim. Como você vê a importância desse... Porque tem muita gente, até recentemente eu vi um apresentador falando sobre não tem que ser aí, isso é um carnaval fora de época, isso não vai trazer nada, isso não vai gerar nenhum debate, é só uma festa. Essas manifestações grandiosas, assim, que você junta tudo, como você vê isso como uma influência na causa? Isso é formidável, cara, porque você não pode querer ser o que você não consegue ver. Isso é importante. Precisa ser visto. Você não pode querer ser o que você não consegue ver. E antes de ser essa festa toda, antes da parada LGBT QIAP+, de São Paulo será a maior do mundo, que hoje é isso. Mas isso há 27 anos atrás, que quando ela começou, era luta. E ainda é luta. A essência não se perdeu. As amplitudes aumentaram, mas continua sendo um cenário de luta, porque ainda temos muito a poder conquistar. Ainda existem famílias que expulsam os seus filhos de casa porque são gays, como aconteceu comigo. E que acontece com tantas outras pessoas. Ainda existe isso no mundo de hoje, no século XXI. Sim. Sabe? Então, sim, precisamos fazer festa, precisamos celebrar, mas é importante, sobretudo, poder mostrar que pessoas LGBTs não existem apenas no mês 6. Existem o ano inteiro. Existem ONGs como Casanem, Casa1, sabe? Tantas outras ONGs que não me vêm agora na cabeça que são de acolhimento de pessoas trans, travestis, pessoas gays que estão em situação de vulnerabilidade total por causa das suas famílias. Então, assim, é importante? Muito, porque é nesse mês que elas vão conseguir serem vistas por muitas pessoas para que elas consigam continuar lutando durante o ano todo. Sim. Então tem que existir mesmo, que tomara que seja cada vez maior, que seja um carnaval. E que não seja só na Embi, que seja na Paulista, que seja na Avenida, que seja na rua, que seja tudo quanto é lugar. Que seja em casa, principalmente, né, cara? Que as pessoas consigam ter essa liberdade de ser quem são dentro de casa, sem terem medo, sem serem oprimidas. Você foi expulso de casa com quantos anos? Estava no meio da faculdade de medicina, estava com 24 anos. Eu morava numa outra cidade, né? Fazia graduação lá. E era mais ou menos umas 2 horas de viagem. E eu já namorava o Fábio nessa época. E aí, de alguma maneira, não sei como, meus pais descobriram e aí... Porque era tudo no sigilo ali, você não falava em casa? Era no sigilo em casa, mas a minha vida era... Os meus amigos da faculdade sabiam, parte da minha família sabia, a sociedade, de modo geral, sabia, mas como era interior do estado do Rio, era outra dimensão. Mas as pessoas já sabiam, já entendiam. Eu que nunca havia verbalizado em casa. Mas sempre tem uma prima fofoqueira. Então, Daiane, foi você que contou lá pros pais? Sempre tem uma prima que fala, olha, tem alguém, e aí alguém resolveu falar. E aí parece que, não sei como é que foi a história, não sei, isso são todos contos que me contaram na época.
de alguém que tirou print do Instagram e mostrou a localização, eu com o Fábio, não sei aonde, Pará. E aí, enfim, aí foi quando houve essa ruptura que foi muito dolorosa. Hoje eu falo com muita tranquilidade, né, mas foi muito doloroso isso. Porque ninguém te prepara para ser expulso do ninho, né? Sim. É uma dor a dor do abandono é uma dor que ninguém te prepara para poder viver. Porque o caminho natural é você resolver sair, né? Entendeu? Você criar asa para voar. Você ser expulso do ninho por causa da sua sexualidade, é uma dor que te bagunça, assim, sabe? Bagunça. E hoje pra você tem um relacionamento Não com tenho seus pais? relação com eles, nenhum acredita? deles. Já vão anos aí, anos e anos. Nem depois da repercussão do programa não teve um... Nenhum tipo de reaproximação. E pra você tá tranquilo? Depois de muita terapia e de entender que eles são pessoas, né? Quando eu consegui dicotomizar, separar os meus pais que eu idealizei para as pessoas que eles são, isso me deixou, eu consegui ter uma ótica, eles são pessoas que estão tentando evoluir, tem erros, acertos, histórias, características, traumas de infância, assim como eu também, e eles não estão conseguindo lidar comigo. Eles não sabem lidar com um filho incrível, só que gay. Então, tá bom, tudo bem, então deixa eu seguir, e aí quando eles conseguirem ter repertório, sei lá, se alguma coisa mudar, eu continuei meu caminho, só que eu não posso frear a minha evolução por causa da existência do outro, por mais que eles sejam os meus pais, por mais que eles sejam os meus filhos, entendeu? E muito, né, que, assim, tem primeiro, obviamente, né, isso numa fase da infância ou da adolescência, então tem aquela coisa da dependência de você não poder, de fato, sair ou não poder romper, mas também tem muita gente que mesmo depois de muito tempo, a gente estava até falando agora nas entradas aqui que foi feito com a Luísa, tem essa coisa de eu não posso magoar os meus pais, eu não posso chatear a minha família. Minha mãe, ela vai para a igreja. Uma vez eu entrevistei aqui o Lucas Guedes, inclusive, que é o influenciador hoje, está bombado, e ele falou disso, da família ser da igreja, o quanto ele teve que segurar isso para, tipo, por mais que para ele fosse uma coisa resolvida, fosse um assunto resolvido, ele não queria criar a chateação dentro da família, assim. Então, acho que é legal esse papo de que, cara, são pais, são família, você tem o seu respeito, você tem o seu amor, mas é a sua vida, é a sua... E, gente, sempre separar isso. Nossos pais, idealizados por nós, também estão sujeitos a frustrações. Né? Assim como os filhos que eles também idealizaram não são os filhos que eles acharam que poderia ser. Então, é isso, são frustrações da vida que a gente tem que aprender a lidar. E vamos aprender a lidar com muita coisa hoje, porque daqui a pouco na nossa sobremesa teremos Dr. Fred cuidará disso. Meu ele, Deus. que é dono, quando eu disse dono, é ele que é dono. Levanta a cabeça, Maria Bonita. Eu já até errei a frase. Ele vai dar conselho pra você de situações da vida, de relacionamento, de trabalho. Então, temos aqui, estou recebendo histórias, a gente vai dar um conselho, pode ser uma frase de efeito. Será que vai ser, gente? Então, manda a sua história aqui no chat, ó. Temos um superchat aqui, tivemos até, me manda também o outro aqui, ó. Priscila mandou aqui pra gente, Doc Tila aqui, Dr. Fred, fala sobre sua conexão com a Domi. A amizade de vocês foi linda de acompanhar. As energias fluíam, algo assim. Um cheiro do Nordeste. Que delícia! Doc Tila é o nome do nosso fã-clube juntos, né? Doc de doutor e Tila de Domi e Tila. E a gente é isso mesmo, a gente tem uma conexão de alma. Assim, a gente fala que a gente combinou em outro plano de se conhecer aqui. E a Domi, ontem foi o nível dela, né? E a gente ficou junto ontem à noite, só eu e ela. E aí a gente teve mais certeza ainda de que, tipo, caraca, a gente se conhece há muito tempo, né? Há muitos anos. E ela fala sempre assim, ainda bem que eu não te conheci na minha adolescência. Porque senão você não era médico e eu não era miss. Porque a gente ia bagunçar a vida do outro, com certeza, com certeza. Mas é muito louco, né? Como, às vezes, do nada, ali no meio de tanta gente louca, você fala, meu Deus, essa pessoa é meu alívio ali, é minha conexão com... E uma coisa que eu percebi, depois vendo algumas cenas da casa, que eu e ela, a gente andava de mão dada. E é uma coisa tão... que a gente não percebia. Que a gente estava sempre andando pela casa, a gente dava a mãozinha e saía andando lá pelo quintal, igualzinho dois Teletubbies. Com quem você mantém amizade hoje, da galera? Com quem andava comigo mesmo. Galera que estava próxima a mim, Sara, na casa. Domi. Sim. Boa.
Montaram essa final errada, só queria falar isso. Pronto, falei, tô leve, tá? Tô leve, aliviei. Tô leve, sem Fred, Domitila e Alface, eles acabaram com o programa. Você fala com o Alface ainda? De boa? Claro. Quase ele. Aqui, eu tô perguntando se você encararia outro reality show, ou se tá bom já. Bem, não sei se a galera conhece, é que muita gente começou a me conhecer a partir do Big Brother, né? Mas eu tenho uma carreira pré-Big Brother, tá, gente? Eu fiz Queer Eye Brasil, que tá na Netflix, tá lá disponível, inclusive, para poder vocês verem. É um título super lindo, um programa super fofo, onde a gente entra na vida de pessoas para poder transformar pessoas. Vale super a pena ver. É muito legal. É muito Vocês são em fofo. quantos no programa? Somos em 5. 5. 5 pessoas LGBTs, inclusive. Quantas temporadas tem? Tem uma temporada. A gente lançou em agosto do ano passado. E aí, no final do ano, entrei. Então, tipo, já tá moendo ainda, tá ali, aí, ó. Mas tá tem chance de ter outra? Ai, cara, não sei, hein? Será Netflix? Alô, Netflix! Nick Oliveira mandou outro superchat aqui pra gente. Parabéns pelas palavras, meu lindo. Beijo. Meu irmão, Nick Oliveira? Beijo, Bolo John. Bolo John! É meu irmão! Seu irmão? Aham. Irmão da vida ou irmão de sangue? De sangue. Meu irmão. Que Juninho, da hora, ô, irmão. Irmão do Fred. Obrigado, deu 10 conto pra nós do canal. Ai, irmão, já te vai fazer amo. uns cafezinhos aqui. Tô morrendo de saudade de você. Desde agosto que a gente não se vê. Eu te amo muito, tá? Seu irmão tá assistindo a gente. Ele mora onde? Mora em Vitória, em Vila Velha, Vila Espírito Velha. Santo. Da Com a hora. esposa dele lá. Você não vê ele desde... Agosto do ano passado. Nossa, pré-programa. Você não via ele depois do programa? Eu vi na época ele faz aniversário agora, dia 14 de agosto. Fez agora, daqui a 2 meses. E aí eu vi nessa época do aniversário dele e tal, e depois a gente não se viu mais. Começou a loucura, porque logo depois eu lancei Queer Eye, e aí logo depois já começou toda a divulgação de Queer Eye, e foi indo, e aí... Não que da hora. ver. Bolo John é um Bolo apelido... John é um apelido que eu dei pra ele de criança. Por que Bolo John? Porque ele era redondo, igual uma bola. Aí ele era uma criança gorda, e eu também era uma criança gorda quando eu era criança. Não obesa. Mas sabe quando a criança é mais rechonchuda assim? Ele era muito rechonchudo assim. Aí Bolo John ficou. Bolo John. De bolão, seria alguma coisa assim, sabe? Tipo, bolão. O Igor Conceição mandou aqui no nosso chat. Queria que o Fred falasse sobre as cores novas da bandeira LGBTQIAPN+. Nossa, eu não vou saber, sabia? Eu vi que tem as cores novas, entrou uma cor marrom, até na diagonal, mas eu não estudei sobre isso ainda. Se atualiza, tipo, tem nos últimos 2 anos, quantas letras entraram na sigla? Não, ele falando sobre as siglas não, ou sobre as cores? sobre as cores. Ah, não, ó, a sigla atual, até onde eu estudei, é LGBTQIAPN+. Né, termina no P e deixa esse mais porque, né, tem muitos tons de cinza entre o preto e o branco, né? Então a gente não consegue determinar todos os tipos e formas de expressões sexuais, sexualidades e gêneros que um ser humano possa ter, né? Então, olha assim, a letra eu sei que terminou aí, mas tem esse plus aí para poder sempre continuar. E que bom, né? Sim. E que bom que essa janela tá aberta. Agora, as cores eu realmente não sei. As cores vão estar devendo, cores mas novas. a gente posta lá no nosso Pesquisa e manda pra também. gente aí, poxa. Manda pra gente. Eu amo esse Dr. Fredão, Fátima Tiengo. Priscila, quero muito uma segunda temporada. Saudades. Do Queer Eye. Aí, Netflix. Olha aí, Netflix. A galera tá clamando, Netflix. Aí, ó. Nicásio já falou de reality. Pergunta, seria pra fazer, né? Não, tá, descansa. O cara ficou 3... Quem sabe meu marido? Olha! Eita! Ele iria? Não sei, tem que perguntar pra ele. Fazer o Record, tem que mandar um e-mail pro Fábio, Vida que quem eu já sabe? começo a fazer o roteiro dessa cabine de descompressão aqui hoje. Entendeu? Entendeu? Mas pode falar? Joguei no ar, hein? Ó, Fábio Gelanese tá online. Você acha que ele seria que perfil de participante? Ih, encrenqueiro, hein? Uma coisa meio André Surak, uma coisa meio... Eu não. Ele é mais brigão, sabe? Ele é mais brigão, assim, tipo... De não dar o braço a torcer, assim. Então, acho que ele ia arrumar uns enredos engraçados, assim. Por coisas bobas. Louça, um negócio assim... Louça, roupa, material de alguma coisa. Tipo, essas coisas pequenas, assim, sabe? Isso... Ele é bem organizado Você não também. planta, tá ótimo. Exatamente.
O nome, o Fábio... Fábio qual é o sobrenome? Gelonese. Gelonese. Fábio Gelonese. Reality show se joga na vertical, tá? Não me venha de sofá e cama, não. Porque a gente gosta de gente aqui, ó, em pé, Você vai que rendendo. ganha, né? Ganha. Eita! E aí? Fala aí qual é o próximo rolê. O marido da Fazenda, já quero, mandou a Renata Mello. Fred e Domitila foram gigantes, foram gigantes, aliás, não, são gigantes. Patrícia, Fred, tenho tanta saudade de você. Quando você saiu, parece que ficou um buraco no meu coração. Eu acordava e procurava logo cedo você e a Domi. Você deu aulas que jamais eu imaginaria como pessoa preta. Olha que foda. Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. Tem coisas na vida que tem valor. Você pode comprar. Tem coisas que tem preço. Isso não tem preço. Nada compra isso. A vida de uma mulher preta mudada porque ela me viu. Lembra quando eu falei que você não consegue ser o que você não consegue ver? É isso. Ela me viu, ela falou, peraí, ele tá certo. Peraí, eu vivi isso também. Peraí, deixa eu mudar. Eu também quero ser, porque eu vi. Eu não posso querer ser o que eu não posso ver. Uma coisa que eu falei aqui no nosso programa de estreia, veio a Carol Conká aqui. E a gente tava falando sobre... Vocês conhecem pessoalmente? A gente não se conhece pessoalmente, a gente se troca afetos virtuais, assim. Tem tanto meme de vocês juntos. Tem, Mamacita tem. e papacito. Eu achei o máximo. Eu achei Genial. o máximo quando eu saí da casa que já me falaram, olha, você é o papacito. Eu falei, ótimo, ótimo, que bom. Você é o papacito. Beleza. E aí você falou, eu não lembro agora em qual momento lá dentro do programa, sobre isso do... Porque eu lembro que tanto na sua primeira vez como quando você volta, muita gente, nossa, mas ele é muito soberbo, ele é muito arrogante e tal. E aí você falou sobre isso de você precisa se posicionar e ser mais firme o dobro, para as pessoas te respeitarem, para as pessoas te ouvirem. Como você conseguiu fazer essa avaliação de eu posso ter sido arrogante aqui ou não? Eu preciso fazer isso, senão vocês não vão ouvir o que eu tenho a dizer. É porque assim, as pessoas elas não estão acostumadas a verem pessoas pretas que conhecem o seu tamanho, o seu espaço e que ocupam e fazem questão daquele espaço. Então isso incomoda muito. Muito, 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 muito. Uma pessoa preta falar que quer ser milionária, que quer andar de jatinho, é uma afronta. Uma pessoa branca é visionário, sonhador, nossa, muito motivado, focado. Uma mulher preta xingando, ela é louca, ela é barraqueira, ela é a nega maluca. Uma mulher branca xingando, ela que é autêntica. Ela que mulher forte, que mulher de fibra. Então esse recorte racial passa por tudo, inclusive quando alguém vê um homem médico, bonito, atraente, que sabe falar, que sabe se vestir, que sabe que é tudo isso, falar sobre isso sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Eu aprendi muito cedo lá na igreja que falsa humildade também é orgulho. Ai, Fred, mas você fala tão bem. Imagina, não. Ai, mas você se veste tão bem. Menino, peguei a vida. Não, eu pensei no que eu ia vestir. Eu gosto de pensar, eu pensei no que eu vou falar. Eu estudei para poder falar sobre isso. Ai, mas você... Obrigado. Nossa, você... Cara, que cenário incrível. Poxa, obrigado, cara. Eu pensei, foi muito bem pensado. Não é tipo, não é isso. Fiquem lá da minha voz, isso é feio, isso é feio, isso é feio. Sim. Isso é coisa de gente que não se valoriza, que não sabe o próprio valor, o próprio tamanho. Mas quando isso a gente intersecciona, quando a gente atravessa isso com raça, aí, meu amigo, é o que vocês viram aí. E incomoda ver a posição de destaque, né? A gente Incomoda viu agora, vi bastante que muito. você compartilhou do... Opa, caiu. foi meu microfone. Tudo ok. Certo. Com o Vini Júnior, né? Que é um Sim. recente caso que que aconteceu Olha ali, que é absurdo. Que dor que aquele cara sentiu. Que dor. Você ouvir um estádio inteiro te maldizendo, desde a rua, porque você é preto. Que isso? Você é preto. Qual é o motivo? O cara é o melhor jogador daquele time. Mas Sim. porque ele é preto, eles odeiam o cara. Qual o outro motivo? Não tem motivo. Eu não sou exímio jogador de futebol, não sou exímio em futebol. Mas, cara, qual é o outro motivo que faria as pessoas da rua e um estádio inteiro gritarem o cara? Chamando ele de macaca, porque ele é preto. Sim. Então isso, cara, acontece o tempo inteiro. Aí a gente fala assim, nossa, Fred, mas você militou muito no programa. Sim, porque eu vivo isso o dia inteiro, 24 horas por dia.
Desde a hora que eu tento pegar um táxi, até a hora que eu vou no mercado, até a hora que eu vou no shopping. Toda hora eu sou preto o dia todo, gente. Então eu sofro racismo o dia todo. Então vocês vão me ouvir falar sobre isso sempre que eu quiser falar. Ué? Gostou? É isso, não gostou? Vai ter que Não engolir. gostou, gente? Muda de canal. É isso. Para de YouTube seguir, tá aí, é ó, tem um isso, monte de gente. live, não tá gostando, vai pra outra. Mas, ó, a galera tá curtindo muito aqui, ó. Antes da nossa sobremesa, vou ler aqui só uns recados. Fredão ícone, disse a Marielle França. Eu entendo tudo que você tá falando, porque eu também já fui da igreja. Olha, Naquele primeiro legal. assunto. Dilean Santos, Fred, é muito bonito o jeito que você fala da igreja, mesmo tendo sido machucado no meio do caminho. Parabéns por ter essa grandeza. Que legal, obrigado. Igor Conceição, realmente, muitas vezes isso é confundido com narcisismo. Uhum. Nicole, por mais pessoas pretas que saibam seu valor e não abaixem a cabeça para a sociedade. E aqui por último, Priscila, mudei minha perspectiva sobre vários temas por conta do Fredão. Sou branca e vi que temos que ter atitudes na prática antirracistas. É necessário. A disparidade que esse reality mostrou foi triste. Que legal isso. Uma mulher branca entendendo isso, né? Isso é muito importante, porque por incrível que pareça, quando uma pessoa branca vai falar sobre racismo, ela é mais ouvida do que uma pessoa preta, acredita? Se você parar um dia no seu canal e falar assim, olha, hoje a gente vai falar só sobre racismo, traz uma pessoa branca poder falar sobre racismo, as pessoas vão parar, nossa. Agora, quando é uma pessoa preta falando, é difícil as pessoas conseguirem entender, porque fala, é mimimi, é vitimismo. Agora, quando é uma pessoa branca, não, realmente ela tá validando. É como se, por ser branco, a pessoa validasse o assunto. Olha que coisa bizarra, que coisa louca, entende? É assim, a estrutura racial do país é essa, e as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que isso acontece, que isso existe, que é assim que as coisas funcionam para poder mudar. Sim. Esse rolê. E estamos aqui para mudar, de grãozinho em grãozinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai indo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Nossa, a galinha já tá como? Um ano, encorpada.